Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 21, feriado, né? E agora são 11h48 da noite. Acabou agorinha aí Barra de Santa Catarina contra Corinthians pela quinta fase da Copa do Brasil, né? Esse foi o jogo de ida. Corinthians venceu aí por 1-0, gol do Lingard. E agora temos a volta aí em maio, né? Vai ser o jogo de volta na Neoquímica em São Paulo. Bom, antes de eu passar aí tudo que foi o jogo, né? Escalações e tudo mais, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, não perca tempo, se inscreva, para que quando eu colocar novos vídeos, você receba aí em primeira mão. Ative as notificações, deixe aí o seu like, que vai ajudar bastante aí o meu trabalho, tá bom? Bom, vamos lá. Fernando Diniz aí veio de um empate, né, pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Esse jogo, peço desculpa a todos, mas eu não consegui assistir porque eu tive um compromisso. Então, como eu não consegui assistir, não deu para eu fazer o vídeo aí, né? Mas eu vi que o Corinthians empatou e, bom, agora o Corinthians está na zona de rebaixamento no Brasileiro, né? Está no Z4 e é, espero que o Corinthians consiga reagir o mais rápido possível e sair dessa posição tão incômoda para qualquer time do Campeonato Brasileiro, né? Bom, hoje o Diniz mandou a campo aí Cauê no gol, né? O Hugo Souza teve o dia de descanso dele aí, foi o menino lá Cauê, da base do Corinthians. Mateuzinho e Angileri pelas laterais, Angileri na esquerda, Mateuzinho na direita. Dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique. Os meio-campistas aí foi composto por Alan, Matheus Pereira e o Dieguinho, né? Jogaram com dois meio-campistas ali, Alan e Matheus Pereira. Aí o Dieguinho aberto ali pelo lado, né? Kaique do lado esquerdo e à frente Lingard e Pedro Raul. Esses foram os 11 escolhidos iniciais do Fernando Diniz. Bom, e o Corinthians, né, demorou a se encontrar no jogo, né? O time do Barra é o atual campeão catarinense, né? Venceu a Chapecoense na final. É um time que teve um trabalho de reconstrução, né? E conseguiu aí agora disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, mas venceu o estadual contra um time assim que de histórico melhor, né? Nas competições aí, maior até, por assim dizer, com todo respeito, né, a Chapecoense. E então é um time que se reestruturou e vinha aí vem fazendo, na verdade, uma boa campanha aí no Campeonato Catarinense, foi o campeão, e no Campeonato Brasileiro da Série C, eu não sei como está, mas deve estar bem, né? Aí aos 15 minutos, né, o Kaique saiu lesionado, sentiu ali, ele foi cruzar uma bola para dentro da área, acho que virou o joelho dele ali, saiu chorando, pediu a substituição, teve gelo lá no banco, né? Depois começaram ali alguns tratamentos com ele já no banco, porque ele estava sentindo muita dor, né? Então eu acho que é algo sério aí, mas o Corinthians vai divulgar amanhã o resultado desses exames aí. Mas possivelmente aí, pelo que foi informado, pode ser uma lesão ligamentar no joelho. E isso aí é muito ruim pro atleta, né? Pro atleta em si, que perde a sequência que ele vinha tendo com o Fernando Diniz ao longo da temporada, né? Também. E também é ruim pro time, que perde um jogador a mais, né? E o jogador, não sei, né, como é que fica com a cabeça cheia de coisa aí quando se lesiona e é algo grave, né? Aí o Vitinho entrou no lugar dele, né? O Diniz colocou o Vitinho. Aos 19 minutos, o Angileri cobra uma falta para dentro da área e o Pedro Raul subiu de cabeça, né, para fazer para ajeitar. E aí ele ajeitou pro Vitinho, né? E aí o Vitinho de cabeça também cabeceou, ela bateu na trave. Só que aí na jogada foi marcado aí um impedimento, né? E aí não valia nada. Mas foi uma boa chegada aí do Corinthians, né? Que demorou para se encontrar na partida, como eu disse. O time do Barra saía nos contra-ataques, no começo até propôs alguns ataques, mas depois ele jogava ali no erro do Corinthians e, e foi assim, né? E sem a bola eles se defendiam muito bem. A linha de marcação deles do meio campo e defesa dificultou muito a criação do Corinthians, que sofreu, viu, para criar o jogo, para armar.
O jogo foi bem difícil ali pro Corinthians. Aí, aos 37 minutos, o Pedro Raul, né? Teve uma bola que foi lançada pro Pedro Raul, ele ganhou no alto, e aí ele serviu o Lingard, e o Lingard dá o passe pro Dieguinho, né? Na direita, ele avança com ela, né? E aí, pra dentro da pequena área, ele corta um marcador, e aí ele é desarmado. Porém, a jogada foi parada por impedimento. Eu acho que esse lance aí não estava impedido, porque na hora que o Lingard lança o Dieguinho em velocidade, para mim eles estão na mesma linha. Então, se caso tivesse saído o gol, teria que ser checado isso daí. Mas no lance ali, para mim estava na mesma linha. Mas o árbitro, o Bandeira, marcou impedimento e os jogadores pararam, não concluíram a jogada. Mas o Dieguinho também, pelo amor de Deus, cara. Do jeito que ele recebeu ali, era pra ajeitar e bater cruzado, entendeu? Não, ele dominou, ele avançou com ela, recebeu, avançou, dominou. Calma, recebeu, dominou e avançou. Aí na hora que ele tava dentro da área, ele parou, cortou um, tentou cortar mais um, e aí ele foi desarmado, né? O jogador é assim, cisca, sem objetividade e prejudica o time aí. Aos 40 minutos, o Ramalho lança para dentro da área. O zagueiro caiu, né, na hora de dividir a bola e o Pedro Raul dominou ela. Mas aí, né, o Pedro Raul pegou no domínio, bateu no braço dele, o lance é parado. Pelo amor de Deus, o cara não consegue dominar a bola, velho. É brincadeira. Tivemos 5 minutos de acréscimo nos 45. Aí aos 46 minutos, teve uma falta lá pro Corinthians em cima do Gustavo Henrique, que tentou avançar. Os jogadores do Barra ficaram falando que não, isso e aquilo outro, o árbitro deu a falta, né, no Gustavo Henrique. E aí, aos 46 minutos, o Angileri cobrou a falta para dentro da área. O Pedro Raul, mais uma vez, sobe mais alto que todo mundo. Ele ajeitou para o meio da área de cabeça. E aí o Lingard, livre de marcação, né, pegou de primeira, dando aquela chicotada na bola, de direita, fuzilou para o gol, né, abriu o placar aí para o Corinthians. O Corinthians chegou ao gol com a bola parada, né? De tão difícil que estava aí a criação desse meio campo hoje, e até pelas beiradas. E aí, após uma eternidade lá no VAR, demorou 5 minutos para o gol ser checado lá, a posição, se estava impedido, se não. 5 minutos de espera, o gol foi confirmado, né? E aí o árbitro compensou, porque o gol foi aos 46. A confirmação do gol saiu aos 51. 5 minutos de atraso, o árbitro compensou aí, deu mais 4, né? E o jogo seguiu. Tivemos o fim do primeiro tempo. Corinthians, que para mim no primeiro tempo, como eu disse, encontrou muitas dificuldades, né? O time do Barras postou muito bem. E o Corinthians também, com um time alternativo, não foi tão criativo assim, faltou mais entrosamento, faltou mais aquele refino na hora de finalizar as jogadas, né? Enfim, mas o Corinthians conseguiu aí abrir o placar, né? E fazer o resultado fora de casa. Na volta para o segundo tempo, sem alterações, e aí aos 9 minutos, o Vitinho recebeu na entrada da área. Ele invadiu e finalizou cruzado, né? O goleiro defendeu ali, né? Ela meio que ia saindo para fora. Se o Pedro Raul se estica ali, talvez desse para ele chegar, mas aí ela acaba saindo para fora, na linha de fundo, né? Seria escanteio, se não tivesse impedido, né? O lance tava, o bandeirinha pegou o impedimento lá na posição, acho que do Vitinho, na hora que ele recebe. Aos 16 minutos, o Fernando Diniz tirou o Lingard de Dieguinho e colocou o Zaccaria e o Caio César. Caio César voltando de lesão, né? Voltou hoje aí nesse jogo. Aos 23 minutos, o Caio César sai bem na marcação de 2 jogadores. Ele levanta, né, dá aquele passezinho por cima, levanta para dentro da área. O Zaccaria, ele domina, ele consegue fazer ali a proteção da bola, né, porque ele está marcado. E aí ele finaliza, né, meio que cruzado, rasteiro. Ela trava no meio das pernas do goleiro com um pouco mais de força, talvez pudesse surpreender aí o goleiro. Mas o goleiro defendeu. Foi uma boa chance. Aos 31 minutos saem Matheus Pereira e Pedro Raul e entram Raniel e Yuri Alberto. Aos 37 minutos o Yuri Alberto se antecipa ali ao marcador, rouba a bola, dá um passe ali, ele acaba sofrendo a falta, mas ele dá um passe para o Zaccaria e aí o Zaccaria pegou, né, avançou ali com a bola um pouquinho, ajeitou para a direita ali na hora de finalizar, ele isolou, mandou lá
lá na Turquia, né, lá em Marrocos. E aí mandou muito para fora. Tivemos 5 minutos de acréscimo aí nos 90, né? E foi isso. Fim de jogo, o Corinthians venceu fora de casa, né? Agora tem a vantagem aí para decidir em casa o jogo da volta. Mas no segundo tempo eu achei que depois que o Corinthians fez 1-0 lá no primeiro, no segundo tempo tentou ali alguma coisa, né? Mas depois começou a administrar muito, tocar muita bola para trás, pro lado, sem muita objetividade de querer ampliar aí a vantagem, né? Só que a gente sabe que isso é perigoso. O Corinthians tinha que ter aproveitado melhor as chances que teve e eu acho que devia de ter levado o jogo mais a sério assim na questão de fazer o resultado, né? Porque 1-0 é muito pouco. A gente sabe, é uma vantagem dentro de casa, é muito bom, claro, melhor do que você empatar ou perder fora de casa. Mas 1-0 é muito pouco, não tem nada garantido, né? O Corinthians vai precisar jogar muita bola aí também em casa para sair com a classificação aí para a próxima fase. Bom, eu achei que foi um jogo muito morno, né? Foi meio truncadão, assim, meio estudado ali de ambas as partes. O Barra teve algumas chances, inclusive. Teve um lance no começo do jogo onde o jogador pegou, deu um chute de. Recebeu de costas, dominou, girou e mandou uma pancada, ela passou ao lado do gol. Teve mais alguma outra chance que eu não me lembro, mas não foi muitas chances. E teve uma no final do jogo que foi, para mim, a melhor chance do time do Barra, que foi um cruzamento, a zaga do Corinthians afastou mal, ela sobrou no camisa 6 lá, se eu não me engano. Não sei o nome dele agora, não me recordo. E o cara de frente pro gol aqui, ó, de primeira na marca do pênalti ali, deu uma pancada e isolou ela. Ainda bem pra nós, né? Se você tivesse com a finalização mais refinada, poderia ter saído o empate aí, o que seria muito ruim. Mas foram essas as chances que eu lembro. O Barra também não ofereceu muito perigo. Mas, né, o Corinthians sai aí vitorioso. Gol dele, né? Primeiro britânico a marcar na Copa do Brasil, na história da Copa do Brasil, Lingard, né? O homem já deixou aí o gol dele, né? E, bom, espero que o Corinthians possa aí também já no final de semana dar resposta aí, né, no Campeonato Brasileiro, porque vai jogar em casa contra o Vasco. O Vasco que jogou hoje também pela Copa do Brasil e venceu em casa 2-0 o Paysandu. E o Vasco, a gente sabe que depois que o Renato Gaúcho chegou, é um outro time, não é aquele outro Vasco que a gente enfrentou com o Fernando Diniz na final da Copa do Brasil, que por sinal foi muito bem naquele jogo, né? Mas é o Vasco que conseguiu aí, né? Trouxe um treinador experiente, que fez o time jogar, teve resultados aí no Campeonato Brasileiro. É bem verdade que o último jogo deles eles venceram, né? Mas vinha oscilando um pouquinho. Acho que perdeu umas 2, 3 partidas aí. Mas enfim, agora a gente tem a missão de vencer esse Vasco aí, que vem muito bem no campeonato, né? Nem sei em que posição tá, mas tá acima da gente com certeza na tabela. E o Corinthians precisa dar resposta o mais rápido possível aí para sair da zona de rebaixamento. Espero que domingo a gente possa ver. Domingo ou é sábado, não sei que dia que é, mas é no final de semana. O Corinthians possa dar uma resposta, sair vencedor desse jogo aí contra o Vasco. É na arena, tem que ir com força total, porque tem que somar ponto. Não adianta ficar só focar em Copa do Brasil e Libertadores enquanto o brasileiro vai caindo, entendeu? Claro que é importante você vencer na Copa do Brasil e na Libertadores, é óbvio. Mas quando seu time também está numa situação complicada no brasileiro, você precisa dar uma resposta. Acho que muito por conta desse jogo do final de semana e do jogo de hoje, não desmerecendo o Barra, mas é uma equipe que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. O Dorival não. O Fernando Diniz, perdão, Dorival. O Fernando Diniz optou por colocar um time alternativo aí, né? Descansou alguns titulares, o Garro nem jogou, o Carrilho não jogou, o Carrilho também não é titular, mas é um jogador importante. Gabriel Paulista não jogou, Bidu não jogou, teve outros jogadores aí que não jogaram a partida de hoje, poupando aí para o final de semana. Bom, é isso, comentem aí o que vocês acharam do jogo, né? Jogo meio fraco aí, meio lento, né? Pouca coisa ali de se avaliar positivamente, mas é um resultado importante, né? E agora a gente espera vencer agora no final de semana e o jogo da volta da Copa do Brasil vai ser só em maio, então tem tempo ainda até lá. É isso.
Um bom feriado a todos, boa noite e até o final de semana.